Olá! Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. E eu sou o professor Emanuel Felipe e estamos estudando a revista que tem por nome O Plano de Deus em Meio à Infidelidade da Nação, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 11, o reinado de Ezequias. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a você que siga o Crente Docente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e que você também se inscreva no nosso canal no YouTube. Vai lá, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de todas as novidades desse canal. E eu gostaria de mais uma vez, por mais uma oportunidade, agradecer ao professor Edivanei Fernandes, que é o coordenador desse trabalho, que é maravilhoso. Amém? Sem mais delongas, vamos à nossa aula. A lição 11 fala do reinado de Ezequias, um rei cuja palavra de Deus já nos mostra que foi um excelente rei em Judá. Foi um rei que efetuou reformas na parte espiritual, foi um rei justo, um rei que foi muito próximo ao Senhor e por isso teve o seu reinado bem sucedido. Vamos ao nosso texto áureo da nossa lição, que se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, e o texto diz assim: Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Amém? E nessa lição nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral dessa nossa lição é entendermos que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Assim como o rei Ezequias orou ao Senhor e era um homem que era muito temente a Deus, o Senhor deu resposta às suas orações. E nós temos também os objetivos específicos, que são apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. Amém? Antes de tudo, vamos mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois personagens que são os mais importantes da nossa lição, que é o rei Ezequias e o rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Ezequias é filho de Acais e de Abia. A sua história é a seguinte: ele se tornou rei aos 25 anos, conforme está relatado na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2. E ele governou durante 29 anos em Jerusalém. E do outro lado desta história, nós temos o rei Senaqueribe, rei da Assíria. Ele era filho do rei Sargão II. E o significado do seu nome era o Deus da Lua. Tem assentado e aumentado os seus irmãos. Esse Deus da Lua era para os sumérios Nana. E era Deus muito importante para o povo daquela região assíria, né? São deuses pagãos que eram muito importantes para os povos daquela região. Senaqueribe assumiu o trono após o assassinato do seu pai. Ele assumiu um império muito bem estabilizado, muito bem estruturado. Só que ele não tinha a mesma habilidade que o seu pai tinha com a diplomacia. Era um homem arrogante, prepotente, era um homem que se achava acima de todos, conforme nós vamos ver ao decorrer da lição. Ezequias foi um homem, um rei, que foi, antes de tudo, temente ao Senhor. Fez reformas, foi um homem íntegro, honesto e principalmente agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração. A palavra de Deus nos relata, em 2 Reis, versículo 18 e 4,
que ele fez uma reforma derrubando, retirando as colunas de Baal e derrubando os postes de Aserá. Esses dois deuses eram deuses pagãos que, infelizmente, foram e permearam o povo de Deus por muito tempo. E Ezequias, não aceitando isso, foi e tomou uma providência. Entrou com providência para resolver essa questão, porque, infelizmente, o povo de Deus estava atolado, estava embebido no meio dessa idolatria. Ao tópico 1 aqui, que fala sobre essa questão reformista do rei Ezequias, ele fez uma ampla renovação no sistema religioso e espiritual em Jerusalém. Chamou os levitas para o pátio, mandou que os levitas retirassem do templo tudo o que era impuro. Ele mandou reabrir as portas do templo. Mandou que derrubassem as colunas de Baal, conforme eu falei agora do texto, e os postes de Aserá. E conforme relata o livro de 2 Crônicas 29 e 20, um belo dia, Ezequias se levantou bem cedo e chamou as altas autoridades de Jerusalém. Foram para o templo e o rei ordenou que trouxessem alguns touros novos. Ele mandou que trouxessem alguns carneiros, ovelhas e bodes para oferecer sacrifício. E o texto bíblico nos relata que esse sacrifício foi para o perdão dos pecados da família do rei, do povo de Judá e para purificar o templo. Isso nos mostra o quanto o rei Ezequias era quebrantado. Ele não era um rei prepotente, ele não era um rei arrogante. Olha que interessante que o texto bíblico fala, que ele fez esse sacrifício não só olhando o estado na nação naquele tempo. Ele olhou antes de tudo para a sua casa. Olha que interessante. Olhou para a sua família. E esse sacrifício, antes de tudo para a família, e depois para os pecados do povo de Judá, e para também purificar o templo. Muito interessante essa postura de quebrantamento. E vemos o quanto o rei Ezequias se dobrava à vontade do Senhor. Após isso, vemos a questão de Senaqueribe invadir Judá. O Império Assírio estava em franco crescimento. O pai de Senaqueribe, como eu falei há pouco, ele deixou o império estável, estruturado. Senaqueribe já havia invadido Israel, levando quase todos cativos. Senaqueribe estava acostumado a dominar e subjugar seus inimigos. Se vermos na história, o povo assírio era um povo extremamente violento. Vemos relatos de atrocidades cometidas pelo povo assírio. E isso, com certeza, causava um terror e um pavor em quem viesse a ser confrontado ou em quem viesse a entrar numa guerra contra esse povo. É interessante, né? Que, mesmo diante das ameaças de Senaqueribe, o rei Ezequias ele toma a posição de orar ao Senhor, de ir para quem podia resolver. Muitas vezes na nossa vida nós temos os nossos Senaqueribes que nos afrontam, que vêm para poder nos destruir, mas nós temos que fazer como o rei Ezequias. Nós temos que ir aos pés do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 6. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente de todos os seus mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Olha que interessante. Ezequias temia ao Senhor, buscava cumprir os seus mandamentos. E isso aí foi um fator primordial para que lá na frente o Senhor desse vitória a ele. Vemos que Ezequias se preparou para o ataque de Senaqueribe. Ezequias trouxe ânimo aos que estavam no fronte de batalha. Ele juntou seus oficiais, estava mostrando e
falou àqueles oficiais que maior era o que estava com ele do que o que estava com Senaqueribe. É o que a palavra diz. O evangelista João nos fala em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor garantiu que Senaqueribe não invadiria a cidade de Jerusalém. Vemos o profeta Miqueias, lá no livro de Miqueias 1,9, relatar isso. O Senhor usou Miqueias e Isaías para poder garantir a vitória ao povo de Deus. O rei assírio enviou cartas de afronta. Ora, muitas vezes em nossa vida somos afrontados justamente pelos Senaqueribes que vêm à nossa frente. Muitas vezes a nossa fé é afrontada, vivemos em dias terríveis em que os Senaqueribes da nossa atualidade vêm e afrontam a nós e afrontam também ao nosso Deus. Afrontam a nossa fé, afrontam os nossos princípios. Mas nós temos que crer, assim como o rei Ezequias foi confiante no Senhor e creu que ele receberia a vitória. Amém? O rei assírio enviou cartas de afronta ao rei Ezequias. E essas cartas tinham um tom de intimidação e insultos ao Deus de Israel. Mas a postura de Ezequias foi sempre de correr ao encontro do Senhor. Sempre foi de se dobrar ao Senhor. Sempre foi de orar ao Senhor. E Deus usou o profeta Isaías para levantar o ânimo de Ezequias. Através do profeta, ele disse que tinha ouvido as orações do rei Ezequias acerca dos afrontes de Senaqueribe. A vitória completa o Senhor concedeu naquela mesma noite, enviando um anjo que matou os 185 mil assírios, soldados assírios. E olha que coisa interessante. O Senhor veio e, através de um anjo, usou um anjo para destruir os 185 mil soldados assírios que haviam cercado Judá. Mas o rei Senaqueribe não morreu naquele momento, justamente para ser envergonhado. Eu creio que Deus vai nos dar vitória diante dos nossos Senaqueribes. Eu creio que o Senhor dos Exércitos, assim como ele deu livramento ao rei Ezequias, ele dará vitória ao seu povo no nosso tempo atual. Eu creio piamente, porque o Senhor dá vitória àqueles que o temem, ele dá vitória àqueles que o buscam em espírito e em verdade, assim como fez o rei Ezequias. E Deus acabou com a soberba de Senaqueribe. Além de matar todos os seus soldados, ele voltou para sua terra envergonhado. Voltou envergonhado e depois foi assassinado pelos seus próprios filhos. E essa lição nos mostra que, em nome de Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que buscar o Senhor, todo aquele que for aos pés do Senhor, vai ter resposta. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o Senaqueribe que você está enfrentando. Eu não sei qual é o Senaqueribe que está te afrontando nesse momento. Mas eu creio que assim como o rei Ezequias foi e teve um livramento do Senhor, eu creio que Deus vai dar livramento para a sua vida. Eu creio que Deus não vai deixar o seu nome ser envergonhado diante dos Senaqueribes que tem nos afrontado. Amém? Eu agradeço a oportunidade do professor Edvanei Fernandes e eu quero que, em nome de Jesus, você tenha vitórias diante dos seus afrontadores. Amém? Um abraço. Saudações do crente docente. Até a próxima.